Eu acho que nós fazemos bem, Luiz Felipe, de partir de uma definição. Nós sabemos que há vários tipos, né? Há vários jeitos de haver uma monarquia, mas certamente há feições gerais que fazem com que algo seja reconhecido, um sistema seja reconhecido como monárquico. Sim. Quais são esses traços gerais? Olha, a monarquia ela é a representação da população, a representação do território, a representação da nacionalidade, da identidade do brasileiro. Então essa tem sido a formação das monarquias tradicionais, né? Então você tem uma religiosidade embutida na questão monárquica, tem também uma questão bélica, militar, embutida também nessa questão, ao mesmo tempo que uma questão social, de representação de identidade social. Então você tem esses três grandes fatores. Então isso era predominante durante todo o milênio que foi ocupado pelos reinados cristãos. Lembrando que ao fim do Império Romano, o que fez cair o Império Romano foi exatamente a ascensão do cristianismo. O cristianismo começa a subir como uma vertente de libertação. Libertação do quê? Libertação não só dos mitologias, de todas as tradições romanas, né? Que eles tinham seus deuses, tinham todo o paganismo, tinham vários deuses, do deus da safra, deus da guerra, deus da paz, deus da beleza, sim, enfim. E o cristianismo substitui isso tudo. Então todo o Império Romano começa a cair até o ponto que Constantino decreta, e já não mais em Roma, ele decreta que agora a religião do Império Romano é o cristianismo. Então ali sacramentou efetivamente o fim do Império Romano, apesar de estar abraçando aqui a religiosidade. Mas aí começa toda uma nova série de ritos baseados nisso, a unção papal, a unção religiosa, a unção de fé, para você acreditar um território. E mudou toda a Europa. Então você não podia ocupar um território na Europa se não fosse ungido pelo Papa ou ungido pela Igreja e não fizesse parte da cristandade. Por exemplo, Veneza. Veneza sempre foi uma república, né? Se constituiu como uma república, era um rival natural dos papas e também dos outros reis cristãos. Só que ela era muito bem armada, muito bem organizada, riquíssima. Então ela sabia se proteger e até conquistar território. Mas era inimigo, ou seja, a todo momento que tinha uma oportunidade, a cristandade vinha querer tomar o território de Veneza. A mesma coisa acontecia com os outros territórios. Então, você ser parte de uma monarquia cristã era fundamental para você ter estabilidade, ter a sua territorialidade, não sei se a palavra está certa, respeitada. Se você não tivesse esses três coisas, a origem hereditária e o vínculo hereditário, a força bélica territorial legítima para você proteger o seu território e a unção da igreja, você era um território de disputa e os outros poderiam invadir você até com bênção cristã de não ser um território cristão. Então, o Portugal nasce com uma missão cristã, com os templários saindo até foragidos, e a família de Diniz, não era nem a dinastia de Avis na época, era Burgundia, Borgonha, esqueci o termo certo, sei falar em francês. E que eram os primeiros cavaleiros templários ali. Então, Afonso Henriques também era um. Então, ele dá origem não só a questão de estar junto com uma ordem bélica religiosa, e através dele criou-se a hereditariedade do território. Então, aí você tem aí a construção do território de Portugal e o Brasil, por extensão, como eu mencionei, a partir de 1640. Claro que o descobrimento do Brasil foi durante a dinastia de Avis em 1500. Então você já tinha aqui uma incursão, uma continuidade aí dessa historiedade medieval da Europa, né?